Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula. Nesta aula eu vou tratar da literatura brasileira, especificamente da primeira fase do modernismo no Brasil. A primeira fase do modernismo no Brasil, que acontece de 1922 com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922 e segue até 1930. Foi a primeira fase, a fase de vanguarda, a fase influenciada inclusive pelas vanguardas, né? A vanguarda é a frente, o movimento pioneiro da literatura brasileira, que envolveu diversos artistas que haviam estudado na Europa, estavam voltando para o Brasil e trazendo todas as concepções, as ideias inovadoras que estavam acontecendo na Europa naquele momento. E numa Europa efervescente, não só a Europa, o mundo todo, né, mas principalmente a Europa, porque é um período pós-guerra, uma época de muitos inventos, de muitas descobertas, de muita abertura intelectual, e isso influenciou decisivamente a cultura ou a cabeça dos pensadores brasileiros daquele momento, especialmente os autores, pintores, escritores que estavam estudando ou que estavam fora do Brasil naquele período e retornaram para o país para desenvolver então algumas atividades voltadas à literatura e às artes plásticas no geral. Então, nesta aula, acompanhe a partir de agora esses detalhes da primeira fase do modernismo do Brasil, 22 a 30. Vamos acompanhar os detalhes a partir de agora. O tema da nossa videoaula de hoje é a primeira fase do modernismo no Brasil, que vai de 1922 a 1930. Vamos acompanhar. A Semana de Arte de 1922 é o pontapé inicial para o início do modernismo no Brasil. A Semana de Arte foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo e contou com a participação de inúmeros artistas daquele período. A Semana de Arte Moderna fez parte das festividades de comemoração do centenário da independência do Brasil. 1922, então, o Brasil completava 100 anos de independência e foi realizada no mês de fevereiro de 22, entre os dias 13 e 17 de fevereiro daquele ano. E foi realizada exatamente em São Paulo, porque São Paulo representava um melhor local para receber tal evento, porque a cidade estava próspera, estava recebendo muita gente, principalmente imigrantes europeus, estava crescendo e se modernizando rapidamente, concorria na parte intelectual com o Rio de Janeiro. Muito bem, os antecedentes da Semana de Arte Moderna. Em 1912, Oswald de Andrade retorna da Europa divulgando ideias futuristas e das vanguardas que ele conheceu lá no continente europeu. Em 1917, Anita Malfatti realiza uma exposição de arte e é criticada severamente por Monteiro Lobato, que já era um autor consagrado naquele momento. Em 1917 também, vários autores publicam obras consideradas inovadoras. Chamo a atenção aqui para o detalhe aí da crítica do Monteiro Lobato para a Anita Malfatti, que recebeu aí apoio de vários autores daquele momento, ficaram do lado da Anita, portanto começou aí a ideia da criação da Semana de Arte Moderna de 22. Em 1920, a escultura Monumento às Bandeiras é rejeitada e hoje, para você ter uma ideia, ela é símbolo de São Paulo. É uma obra do Victor Brecheret e ela foi rejeitada naquele ano, 1920, mas para você ter uma ideia, ela foi construída, colocada em pé em 1953 e hoje é um símbolo da cidade de São Paulo. Quando você for a São Paulo, certamente você vai conhecer esta obra que é um monumento à cultura da capital paulista. Em 1921, Oswald de Andrade lê os originais de Paulicéia Desvairada, uma obra importante de Mário de Andrade. Sintetizando a ideia daquele momento, nesta frase, Oswald de Andrade dizia: "Não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos." Essa era a ideia síntese do momento do modernismo, do início do modernismo no Brasil. Principais autores, destaco aí o Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia e também o Mário de Andrade, que inclusive não eram irmãos, não são irmãos, né? Três dos principais autores daquele momento. Principais participantes da Semana de Arte Moderna:
Na literatura, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida e Sérgio Millet. Também temos na música e nas artes plásticas, Anita Malfatti, de Cavalcante, Vitor Brecheret, Santa Rosa, Villa-Lobos e Guiomar Novaes. A primeira fase, portanto, do modernismo do Brasil pregava a destruição de ideias do parnasianismo, especialmente, e muitas experimentações. Então, destruição versus experimentação, a ideia da primeira fase. O projeto modernista de 22 buscava inovações, não apenas na cultura, na literatura, nas artes plásticas, mas na forma de ver o mundo. Era isso que eles queriam. Legal, você está acompanhando a primeira fase do modernismo no Brasil. Várias ideias, os autores estavam com as cabeças totalmente diferentes, né? Meio malucos, porque era um período ali entre guerras. Imagina só, o pessoal saindo da Primeira Guerra Mundial, novas ideias, achava-se que tinha paz total no mundo, né, naquele período. Então, muitas descobertas, muitas novidades, e os autores estavam ali realmente tentando implantar uma nova mentalidade. Então, vamos ver agora os principais autores e as características desta primeira fase do modernismo no Brasil. Principais características: rejeição à arte acadêmica, liberdade de expressão, incorporação do cotidiano na nova estética, registro do prosaico, do diário, do grosseiro, do vulgar, do resíduo, do lixo, dos dramas banais, descoberta do folclórico e do popular, linguagem coloquial espontânea, mistura de expressões da linguagem culta com termos populares, verso livre, abolição da métrica, da rima, das formas clássicas de composição, principalmente do parnasianismo. Ainda temos como característica o uso da paródia, da piada, do humor. Ambiguidade, o discurso literário adquire um caráter variado e polissêmico. Também desintegração da linguagem tradicional. Os autores questionavam a arte acadêmica com as fórmulas envelhecidas. Também uma espécie de retorno às fontes primeiras de uma civilização original. E por fim, os autores buscavam a expressão nacional. Porém, todos os autores cometeram o erro de considerar o Brasil uma unidade e não uma diversidade social. Pensavam os autores naquele momento que o Brasil era muito igual. Na verdade, não é, como todos nós sabemos. Dentro do modernismo, nesse primeiro momento, temos vários manifestos, movimentos primitivistas, entre os quais o movimento Pau-Brasil, o movimento antropofágico, o movimento verde-amarelista. Todos os movimentos buscavam celebrar uma postura antropofágica, valorizando a cultura nacional em contraposição ao que era europeu. São sintetizados com frases como "to be or not to be, that is the question", "a alegria é a prova dos 9", ou ainda "só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente". Tudo isso para se posicionar de forma contrária ao que a literatura, ao que o convencionalismo apresentava naquele momento. Os autores queriam algo novo. Principais autores do movimento modernista no Brasil. Destacamos 2 autores. O primeiro deles, Oswald de Andrade, 1890-1954. Oswald de Andrade tinha um caráter combativo em seus poemas, em suas produções literárias, exemplificado aqui pelo poema Pronominais, no qual, como você sabe, na língua portuguesa, a regra diz que não devemos iniciar uma frase com pronome, uma oração com pronome. No entanto, lá no finalzinho do poema, o poeta apresenta "me dá um cigarro", ou seja, ele está fazendo aí uma crítica direta à maneira de escrita do português brasileiro ou da língua portuguesa de forma geral, que apresenta regras que na cultura popular não são seguidas. Observe também o caráter combativo do autor nesta poesia, Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É uma crítica, observe só a autoria, o ponto de vista do Oswald de Andrade
nestas duas poesias. O outro autor destacado é Mário de Andrade, 1893 a 1945. Mário de Andrade foi o grande intelectual da geração de 22. A sua grande virtude está em quebrar com os padrões da arte parnasiana, tão ao gosto da nossa elite belle époque, daquele momento, né, na virada de século. Então ele cria uma nova linguagem, uma linguagem mais brasileira. Destaco aí duas obras importantes do Mário de Andrade: Macunaíma, de 1928, e Amar, verbo intransitivo, de 1927. Na obra Macunaíma, especialmente, há uma colagem de anedotas e lendas brasileiras, onde as culturas do norte e do sul convivem juntas. O personagem Macunaíma, anti-herói, ou herói sem nenhum caráter, como ele mesmo sugere lá na obra, no livro, serve de ponte para a fusão de todas as vertentes culturais brasileiras. Então vale a pena você fazer a leitura dessa obra, que apresenta tradições e expressões da linguagem brasileira de várias regiões do Brasil. Se você não leu ainda, fica a sugestão. Talvez você não consiga fazer uma leitura de primeiro momento, mas vá lendo aos poucos, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa obra do Mário de Andrade. Chegando ao final da nossa videoaula de hoje, eu apresento aí imagens que representam o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Inclusive temos aqui à direita a imagem de Grande Otelo, na interpretação de Macunaíma, obra que foi filmada por Joaquim Pedro de Andrade em 1969, representando então a obra homônima do livro de Mário de Andrade, que foi levado ao cinema nacional. Obrigado pela sua companhia. Você pode acessar o material completo desta aula lá no blog amauridelima.blogspot.com. Acesse, estude, tenho certeza que você vai aprender muito mais. Obrigado pela sua companhia, grande abraço e até a próxima videoaula. Legal, chegamos ao final desta aula falando sobre a primeira fase do modernismo no Brasil. Espero que você tenha gostado. É muito conteúdo, bastante informação que você pode acessar lá o blog amauridelima.blogspot.com, acessar o conteúdo, fazer algumas leituras, desenvolver as atividades propostas para que você possa assimilar ainda mais. Obrigado pela sua companhia, espero que tenha gostado e as nossas videoaulas seguem. A próxima videoaula eu vou falar então na literatura sobre a segunda fase do modernismo no Brasil. Tá bom? Obrigadão pela companhia mais uma vez. Até a próxima aula.